Olá, bom dia. Eu quero ler uma palavra aqui. Antes de eu começar a costurar, nós vamos usar a minha, né? Quarta tentativa de live, tá? Porque eu já tentei fazer todos os dias e não deu certo, né? Aconteceu uma coisa, outra, e eu acabei excluindo todas as lives que eu tinha começado. E agora, eu tenho fé que a gente vai conseguir pelo menos um pouco. E antes de eu começar, eu quero deixar uma palavra para você meditar. Eu sempre gosto de deixar no final, às vezes, mas vamos começar no começo, porque se der alguma coisa errada na nossa live, eu não vou excluir, eu vou deixar salvo por causa da palavra, né? Então, eu quero ler uma meditação a respeito das provações que Deus nos dá. O tema desse texto é assim: as provações que Deus nos dá. Tem provações que Deus permite nós passarmos, tem provações que Deus coloca na nossa vida para nos ensinar algo, para nos mostrar algo. E eu creio que talvez você esteja passando ou já passou, né, ou ainda vai passar por alguma provação que Deus permitiu que você passasse. E talvez esse texto vai te ajudar a entender um pouquinho como acontece, entender um pouquinho de como é ser provado por Deus. E entender que Deus não nos prova para nos castigar, mas Ele nos prova para nos ensinar, para nós crescermos, para nós entendermos que somos totalmente dependentes dele e que nós aprendemos e entendemos que a dependência de Deus na nossa vida é preciso, que nós não somos nada sem ele, que se ele não estiver o tempo todo conosco, nós não conseguimos sobreviver no mundo, né? Então eu vou ler aqui. Começa assim: Deus nos faz passar por diferentes tipos de provações, mas todas teremos que passar por três principais, em um momento ou outro, como já disse aqui. Você talvez possa se lembrar de algum período em sua vida que você enfrentou uma dessas provas. É uma pergunta. Você se lembra de algum momento, de algum período da sua vida que você tenha enfrentado algumas provas difíceis, que você tenha pensado que não ia conseguir, que parecia impossível chegar ao fim, que não ia acabar, que não ia passar, e que parecia até mesmo que Deus não estava com você nessa prova, naquela prova? Então eu vou mostrar para você, através desse texto, que Deus estava sim com você. E se você ainda está passando por esse período, que você possa entender que Deus está com você. E talvez Ele tenha permitido esse período, essa prova na sua vida para te mostrar algo, para te ensinar algo. Primeiro, Deus prova nosso coração. Em 1 Coríntios, o capítulo 29 e o versículo 17 diz assim: sei, ó Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Então, se Deus sonda o nosso coração, Ele prova o nosso coração para ver se realmente Ele encontra integridade no nosso coração. Se nós estamos agradando a Ele, se nós estamos vivendo segundo a vontade dEle. A famosa queda que sempre acompanha o orgulho é algo que Deus permite a fim de purificar-nos da inclinação para a soberba. E as pessoas falam assim: nossa, fulano estava tão bem, estava no auge, e de repente caiu. É como diz aqui, a famosa queda, né? Quando nós
quando somos arrogantes a ponto de pensar que podemos viver um momento sem Deus, Ele busca humildade em nosso coração. Então, às vezes é isso que acontece. A gente acha que por estarmos em uma situação melhor, uma condição melhor, nós pensamos às vezes que conseguimos sozinhos, que não foi Deus que nos ajudou e que não precisamos mais de Deus. Tá tudo bem, tá tudo certo, então Deus, fica um pouquinho de lado e às vezes nós deixamos a soberba, a arrogância tomar conta do nosso coração. E Deus, Ele faz isso, Ele prova o nosso coração e Ele permite a queda, Ele permite que nós fracassamos para que nós entendemos e enxergamos que nós não conseguimos sozinhos, que para nós subirmos aonde nós chegamos, nós precisamos dele, nós dependemos dele. Se não a encontrar, olha o que ele faz. Se ele não encontrar, ele permite que caiamos a fim de ganharmos nova perspectiva. Ele não nos derruba, ele não nos permite, ele não permite a nossa queda para nos castigar, Ele permite a nossa queda a fim de que ganhamos nova perspectiva. Olhar para o alto. Qual é a perspectiva que ele quer? E qual é a intenção dele? Que nós olhamos para ele, que nós levantamos os olhos e olhamos para o alto. E entendemos que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa esperança, é de lá que vem a nossa fé. Isso é exatamente do que precisamos. Se estivermos olhando para baixo por muito tempo, Então, às vezes nós seguimos nossa caminhada, estamos bem, estamos no auge, como diz, e esquecemos de Deus. Queremos deixar Deus de lado, esquecemos de olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para Deus e até mesmo de pedir a misericórdia dele, e queremos seguir nossa caminhada olhando para baixo. E como nós lemos aqui, Deus permite a nossa queda, Deus permite o nosso fracasso, Deus permite em algum momento, algum período de provação, de provas, para nós percebermos que nós precisamos dele, que nós somos dependentes dele. Deus não faz esse tipo de teste, como eu já falei, para nos torturar, mas para que nosso coração possa ser purificado e sejamos capazes de vê-lo, Tem um versículo que diz assim: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Olha só, esse versículo está em Mateus 5:8. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Então é por isso que ele procura integridade no nosso coração, sinceridade no nosso coração, para que nós possamos ver ele, enxergar ele. A segunda, eu disse três, São 3 provações, são 3 provas que Deus permite. Uma é essa, eu já falei que ele sonda o nosso coração para ver se há integridade, sinceridade em nosso coração. E a segunda é, Deus prova a nossa fé. Meus irmãos, meus amigos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, a primeira provação, que foi Deus provando o nosso coração, e às vezes vendo ali um pouquinho de dependência, um pouquinho de independência, que nós não dependemos de Deus, e nós achamos que não dependemos de Deus, e Ele nos permite passar por algumas provas, e aqui diz que nós temos que nos alegrar nisso, porque Deus prova a nossa fé, e Ele provando a nossa fé, Ele vai entender, Ele vai perceber que por mais que Ele nos provou, por mais que nós estamos passando por momentos difíceis, por provações, nós não desanimamos, nós não desacreditamos, e nós mantemos a fé em Deus.
Então ele prova a nossa fé para ver se nós temos fé. Nossa fé é mais profunda, é mais profundamente testada quando lutamos com a questão financeira. Financeira realmente, quando pesa no bolso a gente sente, né? Poucas coisas são mais perturbadoras que a possibilidade de perder a casa, não ter alimento suficiente ou não poder pagar as contas. Isso é especialmente atemorizante quando envolve uma família com filhos dependentes. Realmente, essa situação é inquestionável. Quando se trata do financeiro, quando se trata de dinheiro, quando nós estamos perdendo casa, perdendo nossos bens, quando nós não temos condições de alimentar a nossa família, de dar o melhor para eles, nós realmente nos desesperamos. É desesperador pensar que você pode não ter condições de manter a sua casa, a sua família, e isso realmente é uma prova de fé. Se nós suportarmos, passarmos por esse período de provação financeira, acreditando em Deus, confiando em Deus, crendo em Deus, que Ele tem o melhor, que Ele é um Deus de provisão, que Ele pode prover, aí realmente nós somos aprovados. Porque quando Deus prova a nossa fé, Ele espera que nós sejamos aprovados, para aí Ele nos abençoar. Mas aprender a andar na provisão diária de Deus abre-nos os olhos para perceber que dependemos dele em tudo. É como eu disse, né? Nós temos que perceber que dependemos dele em tudo. E a provação dele não é nada mais do que isso. Nos mostrar que nós somos dependentes dele. Isso nos força a viver na presença de Deus de um modo tão mais profundo que o vemos operar milagres diários em nosso favor. Então, quando nós chegamos a essa situação, nós entendemos que somos totalmente dependentes dele. E se ele não nos der saúde para trabalhar, se ele não nos der o emprego, se ele não nos der a porta aberta, né? Nós não conseguimos trabalhar, sustentar nossa família. Então, nesse momento nós percebemos que somos totalmente dependentes dele, sim. E às vezes, quando ele está nos provando o nosso coração, talvez não seja suficiente para nós percebermos essa dependência. Mas quando chega a situação financeira, aí sim, porque o desespero é grande, o medo é grande, e nós nos apegamos a Deus, e nós nos aproximamos ainda mais de Deus. E essa é a intenção de Deus. Ele quer nos mantermos sempre perto, Ele quer mantermos sempre junto dEle, como diz aqui, dependentes dEle. Quando a fé é testada durante esse período, nossa reação é reveladora. Confiamos na provisão de Deus ou nos irritamos e descontamos em outros? Na verdade é uma pergunta. E eu faço essa pergunta para você. Quando a fé é testada durante esses períodos, o que você faz? Qual é a sua reação? Você acredita em Deus? Você confia na provisão de Deus? Você tem esperança de que Ele está apenas testando a sua fé e que você precisa ser aprovado para você receber a sua bênção? Ou você faz como diz aqui? Você desconta nas pessoas, você fica rebelde, você se revolta, você se irrita, qual é a sua reação? Ou você se aproxima de Deus, ou você se apega a Deus, ou você entende que você não tem outro caminho a não ser orar, a não ser pedir para Deus? Qual é a sua reação? Vemos isso como um tempo em que Deus quer que nos achegamos a Ele, ou com o limite de nosso futuro? Ou como o limite de nosso futuro? É outra pergunta. Como você vê essa situação? Como você entende
essa situação, que às vezes todos nós passamos por momentos difíceis financeiros, praticamente a todo tempo, né? A nossa vida financeira é um alto e baixo, né? Às vezes estamos bem financeiramente, tem meses que a gente tem uma condição melhor, já algum outro mês a gente não tem tanta condição, e tem situações que, como diz aqui, que nós entramos em desespero, porque nós achamos que acabou, que nós vamos perecer, que nós não vamos conseguir, que as portas não vão se abrir, que nós não vamos conseguir. E às vezes nós não paramos para pensar que talvez esse período seja uma provação. Talvez seja Deus provando a sua fé. Não estou dizendo de uma prova, um castigo, como você viu aqui, que Deus não faz isso para nos torturar, para nos castigar. Mas Ele faz para nós entendermos que dependemos dEle. Então, qual é a sua reação? Como você entende? Como você vê isso? Compreendemos que Deus está nos provando a fim de preparar-nos para o que vai fazer em nossa vida, ou cremos que está nos esquecendo? Às vezes, a primeira coisa que nós pensamos é isso. Poxa, Deus me esqueceu mesmo. Deus me abandonou. Eu estou sem emprego, sem salário, não tenho mais condições de me manter. Estou num beco sem saída. Talvez o nosso pensamento primeiro seja esse, né? Que Deus nos esqueceu. Né? E às vezes nós não paramos para pensar que isso seja um preparo para nós, né? Para o que Deus vai fazer lá na frente. Como eu já disse lá atrás, que Deus ele nos prova para depois nos aprovar. Então, no momento que você estiver passando por uma situação assim, pare e pense, antes de você reclamar, antes de você pensar que Deus te abandonou, que agora é o fim, você lembra que talvez isso seja um preparo. É Deus provando a sua fé, é Deus provando o seu coração para mais para frente trazer algo melhor para você. Talvez você está ali, você tem um emprego bom, razoavelmente ganha um salário bom, e você ainda está orando, talvez em suas orações, você tenha orado e pedido para Deus, eu quero um emprego melhor, eu quero um salário melhor, e às vezes Deus vai provar você, vai provar o seu coração, para ver se Ele te der esse emprego melhor, esse salário melhor, se você vai continuar olhando para o alto, se você vai continuar dependendo dele, ou você vai achar que agora eu estou ganhando melhor, estou um emprego melhor, eu não preciso mais de Deus. Então Deus vai provar. Você não pense que você vai orar e Deus vai simplesmente te responder assim da noite para o dia e dar aquilo que você pediu sem antes te provar. E às vezes nós queremos algo de Deus, nós pedimos algo melhor para Deus, mas nós não queremos ser provados, nós não queremos que Deus coloque-nos a prova, né? Então, que você possa entender que quando você ora e você pede a Deus algo, que as coisas começarem a dar errado, que você venha entender que talvez seja Deus provando você, para ver se você está preparado para receber o que Ele tem para você, para receber aquilo que você pediu a Ele. E tem mais uma pergunta aqui. Como você se comporta? Perde a paciência nessa crise ou cresce na fé? As respostas são a chave para passar no teste. É como eu disse aqui, agorinha acabei de falar. A chave para você passar no teste são essas respostas. Eu vou repetir essas perguntas para você e você vai parar para pensar como você
se comporta, como você reage, como você vê essa situação, como você entende. É uma resposta que você vai responder para você mesmo e você vai entender. Você vai entender que realmente, olha, agora, a partir de hoje, até hoje eu só reclamei, eu só murmurei, eu só falei. Então, a partir de hoje, eu vou mudar a minha resposta, eu vou mudar o meu jeito de pensar, eu vou mudar o meu pensamento a respeito da minha prova, do que eu estou passando. Então, eu vou repetir assim para você. Confiamos na provisão de Deus ou nos irritamos e descontamos em outros? Essa é a pergunta. Vemos isso como um tempo em que Deus quer que nós achegamos a Ele e como como o limite do nosso futuro. Compreendemos que Deus está nos provando a fim de preparar-nos para o que vai fazer em nossa vida, ou cremos que está nos esquecendo? Perderemos a paciência nessa crise ou cresceremos na fé? Então essa é a pergunta. Quando nós entramos nesse período de provação, nós devemos fazer essa pergunta para nós. E que sua resposta seja sempre a melhor resposta. Aquela que vai fazer com que Deus dê a sua bênção. Que você consiga a chave para receber a sua bênção. E temos a terceira ainda. A terceira prova é: Deus prova a nossa obediência. Primeiro ele provou o nosso coração, aí ele prova a nossa fé e agora ele prova a nossa obediência. Talvez você foi aprovado quando ele provou seu coração, ele achou integridade em seu coração. Quando ele provou a sua fé, ele viu perseverança, ele achou fé. Você teve todas as respostas positivas aqui e a chave. Mas agora ele prova a sua obediência. Será que você obedece? Será que você é uma pessoa obediente? Porque para alcançarmos também temos que ser obedientes. Assim como nossos pais, né? Ele fala, você não vai ganhar, ou você não vai sair, ou você não vai fazer algo porque você não obedeceu. É um castigo? Não é um castigo, mas é para nós aprendermos que se nós quisermos alguma coisa deles, nós temos que obedecê-los. E assim é Deus. Não é para nos castigar, eu repito, não é para nos torturar, mas é para nós sabermos que nós dependemos dele. E é ele quem nos dá. É ele quem nos ajuda, é ele quem provê todas as coisas para nós. Então, como eu disse, Deus prova a nossa obediência. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Ainda tem isso. Isso está escrito em Êxodo 16:4. Então, não é para nos castigar, é para ver se nós seguimos as instruções dele. Meus filhos sempre determinaram os privilégios que receberiam conforme sua obediência às regras que estabelecíamos em casa. Isso é a escritora falando, tá? A escritora está falando sobre a experiência dela. Então, os filhos dela. Ela disse, meus filhos sempre determinaram os privilégios que receberiam conforme sua obediência às regras que estabelecíamos em casa. Se não obedecessem a essas regras, não os recompensávamos. É como o exemplo que eu acabei de citar aqui, com os nossos pais. Acontece desse jeito. Ele fala, se você obedecer, um exemplo, né? Quando a gente é adolescente, a gente é aquela fase que a gente quer só
não quer trabalhar em casa, não quer ajudar o pai, a mãe, às vezes quer ficar conversando com a amiguinha, quer ficar sentado na frente da casa. Então, às vezes, nós queremos sair, dar um passeio na casa da amiga, e nossos pais, eles falam, você só vai sair se você fizer isso ou aquilo, né? E às vezes nós não queremos fazer, mas nós queremos sair, nós queremos nos divertir, mas nós não queremos obedecer. Então, quando nós não obedecemos, nós recebemos um não dos nossos pais. Então, com Deus é a mesma coisa, porque Ele é o nosso Pai, né? Ele é o nosso Pai. Então, para nós recebermos algo dEle, nós temos que obedecer Ele. Então, continuando aqui. É claro que tínhamos a responsabilidade de alimentá-los, vesti-los, educá-los, abrigá-los e amá-los, não importa o que fizessem, né? Então, como você vê aqui, como eu venho falando aqui, o exemplo da nossa casa, dos nossos pais, dos nossos filhos, né? Hoje eu sou mãe, então eu também aplico essa regra com meus filhos. Obedecem e vocês serão recompensados. Como ela disse aqui, o vestir, o comer, né? O amor, isso nós temos que dar aos nossos filhos. Isso é incondicional, o amor que nós temos por ele, independente do que eles fazem de errado. Nós o amamos, nós não apoiamos o que eles fazem errado, mas nós o amamos acima de tudo, não é? Independente do seu comportamento, se obedece ou não, mas nós amamos eles, mas nós queremos que eles nos obedeçam. Nós ensinamos eles a nos obedecer para que eles cresçam, para que eles entendam que a obediência é uma das chaves para receber algo de Deus. As bênçãos adicionais dependiam de sua obediência. Deus faz o mesmo conosco. Ele nos ama de todo modo, mas perdemos certas bênçãos se não obedecermos. Você entendeu o que eu quis dizer agorinha? Que não quer dizer que se você não obedecer, que Deus não vai amar você, que Deus não é isso. Mas tem coisas que nós só vamos receber se nós obedecermos a Ele. Nós temos que obedecer a Ele. Se você não quer obedecer a Deus, não tem como você orar e pedir algo para Ele. Como você vai pedir algo para Deus se você não é capaz de obedecer a Ele? Um período de prova é a maneira de Deus prepará-los para as grandes coisas que tem para seu futuro. Peça-lhe que o ajude a aprender bem essa lição. Eu achei muito interessante essa experiência, esse texto, por causa desses 3 períodos. Talvez você esteja passando por esse período e você não percebeu que talvez seja Deus testando, provando você. E você continua reclamando, murmurando, e você nunca vai sair desse período. São 3 períodos. Talvez você está ainda no primeiro, sabe por quê? Porque você não entendeu ainda o propósito. Porque você ainda não entendeu que essa prova aí, é só um período. Quando você entender que é só um período que vai passar, e que Deus está tentando aprovar você, tentando fazer com que você aprenda. É como o professor, ele quer ensinar o aluno a ler. E então ele começa pelo A, E, I, O, pelas vogais, A, E, I, O, depois ele vai para as consoantes, para ensinar o ABCD, depois ele vai para a formação das sílabas, e assim por diante, passo a passo. Enquanto ele não aprender as vogais, não adianta eu ensinar o ABCD, as consoantes, porque ele ainda não aprendeu as vogais. Enquanto ele não aprender as vogais, as consoantes e a formar as sílabas, ele não vai conseguir ler uma palavra, porque ele não conhece. Você só vai conseguir ler, formar uma palavra a partir do momento que você conhecer cada letra.
Aí você vai aprender. E o professor, ele é assim. Ele insiste, ele vai de novo. Não aprendeu, vamos lá de novo. Começar pelo R e o U, pelas vogais. Até ele aprender. Quando ele aprender, aí o professor vai mudar para as consoantes. Aí ele aprendeu, o professor vai começar a ensinar a formar as sílabas. Né? Então, enquanto ele não aprender, ele vai ali. Talvez a criança, o aluno, ele acha chato, ai, não aguento mais ficar ali repetindo aquilo ali, mas ele não aprendeu. Ele não quer que fique repetindo, ele não quer ouvir mais o professor ensinar, mas ele não aprendeu. Então ele precisa aprender. E aí ele não vai sair daquela etapa, ele vai ficar ali naquela etapa que para ele é ruim, que para ele tá chata, que para ele tá cansativo, mas ele não aprendeu. Então não pode mudar, não pode pular etapas, ele tem que ir por parte, ele tem que aprender. E Deus, ele faz assim com a gente. Então são vários exemplos aí que vocês viram, nossos pais, o professor e Deus. Tudo indica, tudo esclarece que depende de nós. Para nós recebermos algo de Deus, para nós recebermos algo melhor para nossas vidas, dependemos de Deus. E quanto mais cedo você entender isso, você vai sofrer menos. Esse período aí de provação vai passar mais rápido. Quanto mais rápido você entender, mais rápido será o processo. E você vai chegar lá na etapa final, que é a obediência. Deus prova seu coração, e você entende que é Deus provando seu coração, que você depende dele, e você vai correr para os pés dele, se achegar a ele, e entregar seu coração, abrir seu coração para ele, e mostrar a sua dependência a Deus. Depois Deus vai provar a sua fé. E você vai mostrar que você tem fé, que você acredita que esse momento que você está passando, que esse período de prova financeira, ou seja qual for, é só um período e é Deus ensinando você. É Deus preparando você para algo melhor. E aí você vai pegar a chave e Deus vai abrir a porta para você. E aí Deus vai provar. Deus vai te dar a chave, você vai colocar ela lá. Mas ainda não vai abrir, não vai rodar a chave, porque você ainda precisa de mais uma prova, mais um teste. Deus vai provar a sua obediência. E aí? Você tem obedecido a Deus? Você tem lido a palavra de Deus e seguido as instruções? Porque aqui está a instrução. Aqui está o mandamento de Deus para você seguir, para você obedecer. E é lendo a Bíblia que você vai saber. Como você vai saber se obedece a Deus se você não lê a Bíblia? Você não sabe o que Ele exige, o que Ele quer, o que Ele pede, o que Ele quer de mim, de você? Você só vai saber quando você começar a ler. E é por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você fica preso a esse teste, a esse último teste, que é Deus provando a sua obediência, e você não buscou, e você não conheceu aqui, ó. Não sabe qual é a instrução que você tem que seguir, aonde você tem que obedecer a Deus. E aí você vai parar na última etapa. Mas quando você começar a ler a palavra de Deus e entender quais são as instruções que Deus quer que nós seguimos, para nós termos uma vida na presença, uma vida em obediência, aí sim, você vai pegar aquela chave que Ele te deu, quando você foi aprovado pela sua fé, e você vai abrir a porta, e vai passar por ela. E lá vai ter algo maior, melhor, que Deus preparou para você. Então fique com essa palavra, medite nesse texto, ouça essa live quantas vezes você precisar ouvir. Leia esses versículos que eu citei e continue lendo. O antes e o depois de cada um deles, que você vai entender esse período que você está passando. E você vai parar de sofrer. Você vai entender qual é o propósito de Deus, o porquê desse período de provação. Para de sofrer.
Pare de ficar achando que não precisa de Deus. Para de achar que Deus te abandonou, que Ele te esqueceu. Para de achar que Deus não está com você. E comece a entender, comece a pensar diferente. Não. Deus, Ele quer o meu melhor. Ele me ama. Deus ama você. Deus não ama o que nós fazemos de errado, mas Ele nos ama acima de tudo. Então, que você possa meditar nessa palavra e ficar com ela no seu coração, guardar em seu coração e a partir de hoje, se você colocar em prática, você vai sair dessa prova. Você vai passar por esse teste, vai ser aprovado e Deus te recompensará. Agora eu vou costurar um pouquinho e eu vou sair da live, depois eu volto. Se tudo der certo, eu volto para costurar um pouquinho com vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até nossa próxima live.